Que Deus abençoe o meu falar e o teu ouvir nesta manhã. Para começar a nossa reflexão, eu quero convidar um voluntário, alguém aí de vocês que queira vir aqui na frente e bater um papo comigo sobre o clima. Um corajoso, uma corajosa, um de cada vez, não precisa vir todo mundo. Um de cada vez. Viviane, isso aí, uma corajosa. Chega aqui na frente comigo, vem cá. É muito simples, é uma entrevista rápida e vamos ouvir, você pode pensar na sua resposta, vamos ouvir a resposta da Viviane. O que você achou do clima? Do clima, estou falando de meteorologia mesmo, do clima da última semana. O que eu achei do clima da última semana? Achei um pouco chuvoso, um pouco que as pessoas ficaram bastante apreensivas, alguns dias à noite, principalmente de terça para quarta. Mas que melhorou. Que agora a gente está com um dia muito lindo hoje. Mas você imaginou que aquele vendaval traria chuva? Normalmente, sempre quando vem o vendaval, já vem tudo junto, né? Mas daí depois, sempre a gente tem a esperança que o dia seguinte vai ser um dia melhor. Quando vai chover, a gente consegue identificar quando vai chover por causa de alguns sinais no céu. Sim. Que sinais são esses? Eu acho que que o céu fica mais nublado, às vezes também fica um clima mais quente, abafado. Eu acho que são mais ou menos esses os... Obrigado. Uma excelente meteorologista, não é? Uma salva de palmas para a pessoa corajosa que veio aqui à frente. Obrigado, Vivi. Esse tipo de diálogo é muito comum. Volta e meia a gente está falando sobre o clima, sobre a previsão do tempo, a gente fala sobre meteorologia, interpretamos os sinais do céu. Todo mundo já caiu nesse assunto. Sabe, assim, aquele momento assim que você acabou o assunto e aí você começa, pois é, né? E o clima dessa última semana? E aquele vento? Né? Achei que eu ia voar. Todo mundo é um pouco metido a meteorologista. A gente adora dar pitaco sobre os sinais do céu, os sinais do tempo. Todos nós sabemos falar um pouco sobre isso. É ou não é verdade? Eu lembro de um episódio, a primeira vez que eu conheci o avô da Esther. E ele já é falecido, mas quando eu o conheci, eles moravam no interior do Rio Grande do Sul, sempre foram agricultores e sempre então entendiam muito sobre o clima, e eu, absolutamente nada. E sim, aquela roda de chimarrão que o pessoal toma no sul, com aquele silêncio absoluto que ninguém falava uma palavra, o vô dela olha para mim e pergunta, o que você achou de ter chovido 7 milímetros ontem? Fazia a menor ideia do que era 7 milímetros de chuva para uma lavoura de soja. E eu disse para ele, eu fiquei feliz, porque a água é bom, né? A chuva é boa para a plantação de soja. Ele me olhou assim, mas 7 milímetros de chuva num dia só quase afogou toda a minha plantação de soja. Eu falei, eu sabia que alguma coisa estava errada na minha resposta. Nem todo mundo é bom para falar sobre o clima. Mas todos nós damos os nossos pitacos. Todos nós gostamos de ler os sinais. É ou não é verdade? Quero convidar você para ouvir a leitura bíblica do texto previsto para este domingo, Dia dos Pais. Também trata, de certa forma, sobre o clima. Então quero convidar você a ouvir essas... Tirem suas próprias conclusões, se as palavras são duras ou não, mas as palavras de Jesus, registradas em Lucas 12, 49 a 56, eu até coloquei o texto hoje, eu não tenho colocado habitualmente, para vocês verem que o texto diz isso mesmo, que eu não inventei o texto não, está lá na Bíblia. Jesus continuou, eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida,
3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar... Aqui tudo bem, né? As sogras vão ficar com as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem, vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Uau, hein? Que texto! Você consegue imaginar Jesus dizendo essas palavras? Estranho, né? São palavras difíceis de interpretar. Por isso que nós precisamos também conhecer o contexto e lembrar que Jesus era sempre muito pedagógico nos seus ensinos. E ele usava muitas figuras de linguagem para transmitir a sua mensagem. Vamos então por partes. Como diria uma frase aí que vocês sabem de quem é, né? Nesse trecho do Evangelho de Lucas, Jesus está viajando da Galileia para Jerusalém. Nessa viagem da Galileia para Jerusalém, ele sabia no íntimo do seu coração o que o aguardava quando ele fosse chegar em Jerusalém, que era o seu processo de condenação e morte. Imagina quanta angústia no seu coração à medida em que ele se colocava a caminho de Jerusalém, sabendo que ele caminhava para a sua hora. E nesse cenário, nos versículos 49 e 50, Jesus disse aos discípulos que ele veio para colocar fogo na terra. E ele gostaria que a chama desse fogo já estivesse acesa, mas que antes disso ele precisaria passar por um batismo, e esse batismo o afligia. Aqui há uma clara conexão com a sua missão nesse mundo. Jesus Cristo, ele veio para resgatar as pessoas da condenação, da perdição. E na cruz, já nos lembra o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas mazelas humanas. Ou seja, ele leva sobre si todo o pecado da humanidade, de todas as pessoas, de todas as eras, de todas as épocas, de todo, leva sobre si na cruz, para que nada mais, veja, para que nada mais nos separasse do amor de Deus, para que fosse possível novamente vivermos perto de Deus. Esse é o batismo que o afligia e pelo qual ele sabe que teria que passar quando chegasse a Jerusalém, que é se colocar no nosso lugar e sofrer a punição destinada a nós. Ele assume o nosso lugar. Veja, é concretização da redenção da humanidade, iniciada para o arrependimento. Ele diz: eu vou ser batizado por João Batista, mesmo que eu não tenha cometido pecado algum, mas eu vou fazer isso porque eu me identifico com essas pessoas que estão aqui nessa fila dos pecadores, e eu me coloco no lugar delas, e isso se concretiza de uma vez por todas, de forma plena e consumada. Ele assume o nosso lugar. Esse era o batismo que o afligia à medida em que ele caminhava para Jerusalém. Mas após isso, ele diz que ele lançaria fogo sobre a terra. E aqui há uma imensidão de interpretações sobre o que significa esse fogo que ele vai enviar para a terra. Mas se a gente pega a palavra fogo no Novo Testamento, ela sempre está relacionada com uma coisa muito específica. Ele disse que lançaria fogo sobre a terra, enviando para o mundo, junto com o Pai, o Espírito Santo, com toda a sua força renovadora e purificadora. E o Espírito Santo viveria dentro daqueles e daquelas que pertencem ao reino,
E o Espírito Santo, quando habita dentro de nós, e ele passa a habitar dentro de nós, quando nós respondemos positivamente ao amor de Deus, ele habita dentro de nós, e o Espírito Santo é como se fosse a nossa memória da fé, algo mais ou menos assim. É o Espírito Santo dentro do meu coração e do teu coração que te lembra o que Cristo fez por ti. É o Espírito Santo dentro do meu e do teu coração que lembra que nós fomos comprados por Jesus Cristo na cruz. É o Espírito Santo dentro de mim e de você que nos faz lembrar e que nos chama sempre de novo a caminhar e viver perto e nos caminhos do nosso Deus. É o Espírito Santo que nos lembra que pertencemos ao Senhor, que somos do Senhor, e sempre de novo nos chama a viver a partir da sua vontade. Jesus diz: eu gostaria que esse fogo, essa chama da fé, que deveria queimar nos corações, que ele já estivesse aceso no coração das pessoas, mas ainda era preciso ir até Jerusalém, ainda era preciso encarar e vencer. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui há um ensinamento muito precioso que eu quero dividir com vocês. Se nós somos pessoas de fé, somos por graça de Deus. A fé é um presente concedido, dado gratuitamente pelo próprio Deus. E a fé, ela é sustentada pelo Espírito Santo, que já foi agora enviado pelo Filho e pelo Pai, e que já habita nos nossos corações quando nós respondemos positivamente ao amor de Deus. Nesse sentido, a fé presenteada por Deus morna. A fé não devia ser algo de Apocalipse, quando você a fé de vocês é tão morna que eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. É o que está escrito lá. Jesus, ele quer pôr fogo na terra, fogo no teu coração. Ele quer que a fé que é dada de presente, sustentada pelo Espírito Santo, arda no nosso peito. Ele quer que a fé conduza e guie toda a nossa vida. E ele quer que a fé também se choque quando entra em diálogo com a maldade reinante nesse mundo. Ou seja, se o fato de nós sermos pessoas de fé, e se essa fé arde vividamente dentro de nós, nós vamos sim nos indispor com toda e qualquer situação que não considera o amor e a justiça elementos fundamentais do reino de Deus. E é por esse motivo que o texto segue falando de divisão. Nos versículos 51 e 53, Jesus coloca as pessoas diante da realidade da fé. Ele não veio trazer paz, ele diz. Sinônimos possíveis dessa palavra ele não veio trazer unidade e ordem diante do caos desse mundo. Mas a fé que ele mesmo desperta nos nossos corações seleciona e separa as coisas. A fé dá critério para a nossa vida. O Evangelho divide a palha do trigo, como o Diogo leu na leitura bíblica de Jeremias, que Deus estava furioso com os falsos profetas que diziam falar em nome de Deus, mas não falavam. A fé genuína e verdadeira dentro dos nossos corações, ela divide palha do trigo. A fé em Jesus Cristo revela quais são as árvores que dão bons frutos e expõe aquelas árvores que não dão bons frutos e que terão outra função. A fé que queima no coração e rege a vida faz com que as pessoas se posicionem ao lado da verdade e da justiça, e não ao lado de qualquer outra coisa. Mesmo que isso nos afaste do nosso círculo mais íntimo, a saber, a própria família. O que Jesus está dizendo? O fogo que queima dentro de vocês, a fé que eu dei de presente para vocês, não pode ser um negócio por mera formalidade ou conveniência, mas a fé, ela deve ser verdadeira. Ela deve ser o critério pelo qual você vive, pelo qual você se posiciona, pelo qual você faz as suas escolhas,
A fé vai fazer com que você escolha as suas palavras. A fé vai fazer com que você se relacione com o mundo, mesmo que para isso você precisa enfrentar situações onde a fé não é considerada e cause algum mal, mesmo que isso nos indisponha, inclusive no nosso círculo mais íntimo, que é a própria família. O recorte desse texto de Lucas 49 a 56 para a pregação de hoje termina com uma fala de Jesus, agora para a multidão, não apenas para os discípulos, dizendo que nós sabemos ler muito bem os sinais do clima no céu, como a gente fez, de forma brincando no nosso diálogo aqui no início, Viviane e eu, mas nós não sabemos ler os sinais desta época. Não porque nos faltam os olhos para ver os sinais dessa época, mas porque talvez a nossa fé seja tão morna ou indiferente diante de algumas coisas, que a gente fica com preguiça ou não tem vontade de usar os olhos para ler os sinais desta época. Eu quero aprofundar um pouquinho isso antes de concluir. Quando Jesus fala dos sinais desta época, quais são os sinais desta época? São aquelas realidades que estão no mundo, que estão no meio de nós, aquelas realidades onde a fé poderia e deveria fazer a diferença. Ele nos presenteou com essa chama que habita dentro de nós, que é a fé, sustentada pelo Espírito Santo, que nos lembra que temos um Deus que nos ama, nos salva e nos leva para a eternidade. Essa fé que habita dentro de nós vai fazer a diferença diante dos sinais desta época. Eu quero falar sobre 2 sinais dessa época, onde a fé poderia e deveria ser um agente de mudança. 2 sinais genéricos que talvez você vai conseguir adaptar para o seu contexto. Sinais de injustiça e sinais de indiferença. Eu não preciso de muitas explicações para poder justificar essa afirmação, basta a gente analisar a conjuntura, não só da nossa cidade, mas também de todo mundo, a fome, a situação dos refugiados, o crescimento da população de rua. Meus pais estão aqui, a gente estava andando ontem por Santos e a gente comentou assim, nossa, como aumentou o número de pessoas vivendo nas ruas, O aumento do consumo de drogas, intolerância de todos os tipos, má distribuição de renda, falta de acesso às oportunidades, má índole das pessoas, má índole de empresas, corrupção, violência, discursos de ódio nas redes sociais, e a lista podia ir muito longe, mas eu vou parar por aqui. Ora, se nós somos pessoas de fé, nós não podemos ignorar essa realidade de injustiça e de indiferença e achar que nós não temos um papel fundamental diante de tudo isso. Um colega meu me disse essa semana, a gente estava conversando, e ele usou uma ilustração muito legal que eu quero falar para vocês. Ele disse: Jesus não nos chamou para nós sermos incendiários inconsequentes. Alguém que quer ver o circo pegar fogo. Alguém que quer ver o mundo pegar fogo. Um incendiário inconsequente é alguém irresponsável, que não enxerga a sua parcela de responsabilidade diante da dor e das injustiças e das maldades que existem no mundo e pensa: isso não tem nada a ver comigo. E talvez até piore a situação com uma atitude inconsequente ou uma palavra maldita. Esse é um incendiário inconsequente, alguém que olha para os sinais dessa época e diz: deixa o circo pegar fogo, eu não tenho nada a ver com isso. É isso que Jesus nos chamou, não foi para esse tipo, mas Jesus ele nos chamou para que nós abrasemos o mundo como brasas vivas que aquecem e fazem a diferença lá onde nós somos colocados. Abrasar o mundo, aquecendo o coração das pessoas, para que elas reflitam, entendam o seu entorno, o lugar onde vivem, aonde Deus as coloca, e pela fé exerçam o seu papel evangélico de viver em amor e justiça, que é o oposto de injustiça e indiferença.
Tem uma grande diferença entre ser um incendiário inconsequente e um abrasador no mundo. Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria sofrer o batismo da sua condenação, e de uma vez por todas ele disse: nada mais te separa do amor de Deus. Jesus Cristo, ele envia um fogo sobre a terra, o Espírito Santo, que habita no meu e no teu coração, que nos lembra da obra salvadora de Jesus Cristo e que sustenta a nossa fé. E essa fé que ele nos dá de presente não deve ser uma fé de aparência, uma fé fria, uma fé de conveniência, mas uma fé que se compromete com aquele que doa a fé. Somos tão bons em olhar para o céu e descobrir se vai chover ou se vai fazer sol, mas somos tão negligentes ao olhar para a terra e perceber o que nós podemos fazer pelo mundo e pelo nosso próximo. Quando foi a última vez que, por convicção de fé, você se engajou ativamente num processo de mudança no seu entorno e fizesse brilhar a luz de Cristo diante das pessoas, como o versículo nos saudou nessa manhã? Meu desejo diante desse texto difícil é que nós usemos os nossos olhos não só para enxergar se vai chover ou se vai fazer sol, mas que nós usemos os nossos olhos para enxergar onde nós podemos lançar sal, aonde nós podemos jogar luz, aonde nós podemos transformar as realidades frias e cruéis em espaços de fé, de humanidade, de calor, de justiça, de amor. Você recebeu um presente muito especial de Deus, a fé. Que a fé queime no teu coração a ponto de fazer a diferença no mundo, assim como o fogo faz a diferença em qualquer lugar onde ele é aceso. Que Deus nos ajude. Amém.